O Roger ligou a tecla foda-se. Fala, rapaziadinha do meu canal, como é que vocês estão, gurizada? Tranquilos? Bem-vindos ao canal React do Colorado. Meu nome é Juan, pra quem não me conhece ainda. E ontem uma vitória em cima do Juventude de virada. O ex-time do Roger Machado, nem eu esperava por uma vitória, no máximo um empate, pela situação que o Inter estava, 12 jogos sem vencer, mas graças a Deus a vitória veio e show na fase do Inter. Vai começar as vitórias no Colorado. Pessoal, vou trazer aí para vocês um pequeno trecho ali do que o Baldasso falou, da coletiva do Roger e também do que o Thiago Maia falou, tá? Já deixa o like, se inscreve no canal, não esquece e tamo junto. Roger, aqui, boa noite. Boa noite. Imagina o alívio, né, da primeira vitória. A gente sabe o quanto que um triunfo é importante, ainda mais no começo de trabalho, da forma, do jeito que foi. Queria te ouvir sobre o peso dessa vitória de virada, torcedor entendendo também o momento, contexto, e também a situação do Valência, que errou o pênalti. Você tirou no intervalo. Queria entender essa troca, se foi pedido dele, se foi uma decisão sua para aliviar um pouco a pressão que já existia em relação à situação dele. Então, eu penso que a partida de hoje, com todos os reveses que aconteceram, acho que ela foi a mais consistente até então, né? Essa janela dos 5 jogos no Campeonato Brasileiro, a gente vem percebendo a evolução que eu tenho falado para os atletas. Eu costumo ser um profissional realista, né? E eu não poderia enaltecer diferente da postura e do tipo do jogo que a gente vinha fazendo e a crescente na atuação desses jogos mesmo sem as vitórias, né? O que a gente buscava sempre é ampliar essa janela de boa atuação e, como por exemplo no último jogo, foram 5 minutos finais do primeiro tempo e os 5 iniciais que o adversário tomou o jogo emocionalmente e a partir daí, taticamente e tecnicamente, nós ficamos fora do jogo por alguns momentos. O adversário tomou o placar também. E hoje mesmo com o revés do gol, depois de um primeiro tempo de muito volume, de muitas oportunidades, do pênalti perdido, a gente se manteve dentro da partida. E, na minha opinião, é dessa forma que tu constrói grupos vitoriosos, né? A resiliência desses momentos. E eu fiz questão de, na saída, na reunião com os atletas, né, dizer que na Valência que ela é muito importante para a gente, que a gente não larga a mão de ninguém, que assim como a ausência das nossas vitórias que acabaram hoje, o seu jejum de gols também vai passar e que nós vamos ajudá-lo. Né? A opção foi uma opção tática. Pessoal, o Valência errou o pênalti ontem, errou aquele outro pênalti também da outra vez, mas ele não deixa de ser um grande jogador, né? Não sei o que está acontecendo com o homem, espero que ele saia dessa situação para ajudar o Inter, né? Estratégica para o jogo, colocar um jogador com características diferentes à medida que a gente percebeu que também o erro da penalidade tirou um pouco o Valência do jogo. E naquele momento para mim não valia a pena insistir. Agora também enaltecia, é importante mesmo que eu que já vi o estádio Beira-Rio cheio, né, eu vi o estádio com pouca gente, mas fiz questão de salientar para os atletas que todos aqueles que pudessem, né, enaltecesse a postura do nosso torcedor, que foi muito importante para que a gente se mantivesse na partida também. Porque em nenhum momento, né, com exceção na saída do intervalo, que se manifestou de forma um pouco mais veemente, nos ajudou a nos manter com serenidade também. Foi a serenidade do torcedor que nos deu serenidade dentro de campo, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. Né? E então eu enalteci e agradeci ao torcedor, aqueles que vieram, né, e até aqueles que não vieram, que podem ter optado por ficar em casa porque talvez não conseguiriam ter a mesma postura também. Eu acho que é um ato de amor ao clube também. Eu estou agradecido por todos, né, e por essa vitória, principalmente quis o destino que fosse contra o adversário, que nos tirou de 2 competições, e o jogo com as características que foi, né, com 11 entrando, construindo parte, e o restante daqueles que vieram do banco, consolidando essa vitória que foi importante para a gente nessa retomada. Conseguiu virar um jogo depois de muito tempo.
se destacou também um menino que é bastante, né, jovem, que vem ganhando oportunidades no time, com você também tendo a oportunidade de ser titular. Gostaria que tu falasse um pouquinho do Gabriel Carvalho, do que você pede, do que tu conversa com ele, do que tu espera dele para o time, para que ele tenha atuações como hoje, mesmo no momento de pressão, no ambiente de pressão pelo resultado, num clube grande, ele entregar a atuação que entregou hoje. Tenho um cuidado muito próximo, eu acho que eu converso quase todos os dias com ele. Se tem algo que o fato de estarmos improvisados em Alvorada me permite, é que as salas que foram acomodadas nos departamentos são muito próximas uma das outras, né? Então eu saio da minha sala, eu estou na fisioterapia, eu vou lá conversar com quem está no departamento médico, eu saio, dou mais meia dúzia de passo, eu estou num dos vestiários que os atletas se trocam. O ambiente ele permite que eu fique circulando e fazendo essa gestão um pouco mais próxima, e esse é o cuidado que a gente tem que ter. Ainda ontem eu falei com o Gabriel sobre isso, que eu já vi surgir esses 30 anos, eu já vi surgir muitos jogadores jovens, né, e por vezes na formação, na nossa formação, por eles decidirem jogo a favor, às vezes é-lhes oferecido alguns privilégios por estar em campo e não precisar participar de determinadas fases do jogo. E o que eu disse a ele ontem foi que o que eu vejo nele, sobretudo quando eu coloquei de volante, não só ele se posicionou de volante, mas ele passou a jogar executando a função. Para um menino de 16 anos que tem a inteligência do jogo dessa forma muito cedo, não é com frequência que tu enxerga. Mas também disse a ele que em algum momento, né, eu não farei, mas quando eu não estiver mais aqui, alguém pode querer oferecer privilégios para ele em campo que ele nunca aceite. Né, porque aqueles que podem mais, e na minha opinião, eles têm que oferecer mais, sempre, né, que os privilégios que ele vai ter vai ser porque ele vai fazer um contrato melhor do que os outros, que ele vai receber o carinho muitas vezes do torcedor maior do que os demais, mas que dentro de campo ele tem que oferecer sempre mais, em todos os momentos da partida, né? Que ele é humilde o suficiente para saber entender, e falei para ele que mesmo com a pouca idade ele teria maturidade para ouvir o que eu estava falando para ele e compreender na plenitude o que eu estava dizendo para ele, né? É muito cedo para a gente afirmar, né? Mas a amostra, o que tá se aparecendo, né? Eu tenho dificuldade de identificar até quando ele está cansado dentro de campo, porque o rosto dele é igual, né? E ele só manifesta depois que eu tiro esse, poxa, estava morto, né? Mas a feição dele é se está 1-0, se está empate, se ele deu um drible, se ele tomou um carrinho, né, ele manifesta igual, né? Isso é muito bom, né? Assim como o Ricardo, né, que hoje entrou bem de novo, né, da mesma forma, né, quando eu cheguei no clube, né, na anamnese que eu faço com os atletas, eu identifiquei que o Ricardo gosta de se mover no campo, né? O que me disseram em alguns momentos é que ele saía muito de dentro dos zagueiros, mas também me disseram que ele tem uma boa relação com a bola, e ele é habilidoso e ele é rápido, fazendo velocidades máximas acima de 30 km por hora. Cara, eu já sou teu fã, Roger. A gente, Thiago, falar desse ambiente, porque foi um jogo sofrido, jogo de uma vitória de virada, mas para aquele jejum, né, de 12 jogos sem vencer, eram 6 jogos sem vencer no estádio Beira-Rio, de que forma aproveitar dessa vitória agora pela sequência que o Inter tem também no Campeonato Brasileiro? A gente sabia que ia ser um jogo atípico, né? A gente sabe que o adversário que a gente enfrentou hoje já vem comandando a gente em alguns jogos, né? Mas o Roger, como um cara muito inteligente, soube aproveitar bem e ensinar a gente nos treinamentos. E graças a Deus eu estou feliz mais ainda pelo gol, né, pelo primeiro gol aqui dentro de casa. Nossa torcida estava merecendo essa vitória, né, tenha comparecido, então a gente agradece a Deus também pela oportunidade. A gente está muito feliz. Agora é dar continuidade nesse novo projeto, nessa nova comissão. A gente vem treinando muito, né, graças a Deus aí deu certo.
Ficou próximo do Valência ali no banco de reserva. A gente sabe pro jogador artilheiro como foi na temporada passada. Como é que é uma vitória hoje daqui a pouco para dar confiança para ele? Porque você recebeu o Vaias mais uma vez. Como é que vocês conversam isso também pelo momento de um dos principais jogadores da equipe, né? Cara, toda a torcida quando a gente cobra ele porque sabe da capacidade. É um grande cara, é um grande homem. De grupo também, é um cara que sempre tá conversando com a gente, apesar de a gente desenrolar um pouco na língua ali, mas a gente precisa dele. É um cara que vai nos ajudar bastante ainda, então eu tenho certeza que vai dar a volta por cima. Uma coisa pra vocês. O Roger ligou a tecla foda-se. O Roger ligou a tecla foda-se. Desculpa o termo, sei que tem muita criança assistindo. Pra mim tá claro. O Roger simplesmente, aqui ó, vou fazer o que eu quero e não, já estamos na merda, não quero nem saber. Vou fazer o que eu quero fazer, vou buscar as minhas convicções. O Roger, chegou o zagueiro uruguaio, ele botou para jogar. O Roger, chegou o Tabata, botou para jogar. O Roger, guri de 16 anos, Gabriel Carvalho, vai ter sequência, titularíssimo do time. O Roger hoje, o Alário pegou a bola para bater o pênalti. O Roger disse, não senhor, o senhor não vai bater o pênalti. Dá pro Tabata. O Alário xingou, ficou brabo, tá? Botou o Gustavo Prado para jogar, substituiu o Wesley pelo Gustavo Prado, e no mesmo jogo tirou o Gustavo Prado, que não estava jogando nada, para botar outro jogador. O Roger ligou a tecla aquela. Tirou o Ener Valencia também. O Roger tem perfil. O Roger vai levantar o nosso clube, gurizada. Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, forte abraço e até mais, hein? Partiu!